E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de SQL, hoje nós vamos falar sobre estrutura de agregação. Nas últimas aulas nós falamos sobre o where, né? E hoje nós vamos começar aqui a entrar nesse assunto. É um assunto muito simples, são todas as funções aqui básicas do SQL. Ele abre um leque de opção de muita coisa que a gente consegue fazer. Aqui a gente vai falar só da parte mais básica, agora no começo. Depois a gente vai começar a acrescentar mais algumas coisas, que vai deixar as coisas bem mais legais aqui pra gente trabalhar. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a função de contagem, a função de soma e a função de média, tá? A gente tem algumas funções de agregações, eu não vou colocar todas no mesmo vídeo porque eu acho que fica muito conteúdo, então a gente vai falando de pouco em pouco, tá? Bom, vamos lá. Eu estava dando uma olhada aqui antes de começar a gravar, a gente vai utilizar esse banco de dados Loan, tá? Que a gente já utilizou nas últimas aulas. Deixa eu ver o nome da tabela aqui, tabela dados. Vamos ver os dados que a gente tem aqui, então selecionar todas as colunas da tabela dados. Esse é o mesmo banco de dados que a gente utilizou nas últimas aulas, tá? Então a gente consegue aqui ver que a gente tem dados sobre pessoas aqui, o sexo, se ela é casada, número de dependentes, educação, loan amount. Então provavelmente aqui é sobre uma base de dados aqui sobre empréstimos, tá? Se a pessoa teve empréstimo aprovado ou não. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pela contagem, tá? Como que a gente faz para contar? Vamos supor aqui que eu queria contar quantos dados a gente tem aqui dentro dessa base de dados, tá? Tudo bem que a gente sabe que a gente tem 674 linhas que ele retorna quando a gente utiliza o select, mas a gente consegue utilizar essas funções de agregação. Lembrando que tudo que a gente está aprendendo aqui no SQL a gente consegue utilizar em conjunto, né? Então, vamos fazer aqui, ó, select, selecionando todas as colunas, from dados. Vamos supor que eu queria pegar a contagem de tudo das pessoas que são só do sexo masculino, tá? Como que a gente faz isso? A gente faria aqui, select from dados, where gender é igual a male, tá? Só que como que eu faço utilizar essa função de contagem? A gente utiliza ela aqui na seleção de colunas, tá? Ao invés de a gente selecionar todas essas colunas, a gente teria que utilizar aqui a função count. Quando você coloca aqui count, você vê que ele fica em cinza aqui, porque ele é uma função de SQL. Então aqui a gente select, count, abre o parênteses, e a gente coloca aqui a variável gender. From dados, where gender é igual a male. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma seleção para fazer a contagem dessa coluna da tabela dados quando o gender for igual a male. Então quando a gente executar isso daqui, ele vai trazer para a gente aqui o resultado 544. Ele traz só o resultado aqui dizendo pra gente que a gente tem 544 pessoas aqui que são do sexo masculino, tá? Então essa função count, ele realmente faz a contagem de dados que a gente tem. Vamos deixar aqui as coisas mais legais, vamos colocar aqui select count gender from dados, where gender é male, e vamos colocar se a pessoa for graduada, and education é igual a graduate. Quando a gente executa aqui, então ele retorna para a gente 428, então é como se ele estivesse fazendo a contagem desse filtro aqui. A gente está fazendo um filtro, que a gente sabe que esse daqui é uma filtragem junto com o where, e a gente está fazendo a contagem de quantas pessoas a gente tem aqui dentro dessa variável gender, que são do sexo masculino e são graduadas, tá? Então aqui na contagem a gente consegue fazer ele realmente conta os dados, tá? Vamos fazer aqui vamos fazer uma coisa bem, só para dar um gostinho para vocês como que a gente faria isso daqui e tal, o que a gente consegue fazer com essas funções de agregações. Vamos colocar aqui o property underline área. Eu vou explicar esse conceito um pouco mais para frente, tá? Mas só para a gente ver o que a gente consegue fazer com essas funções de agregação. Vamos utilizar o group by aqui. Então aqui, tá vendo que eu coloquei esse group by property area? Então aqui ele pega todos os valores únicos que a gente tem nessa coluna, ele traz para a gente a contagem dessa condição. Então a gente consegue separar por tópicos aqui utilizando funções de agregação, tá? Mas isso daqui vai ficar para as próximas aulas do group by. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos selecionar a contagem pode ser de gender, from dados, where married é igual a yes. Então aqui o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma contagem dos dados, de quantas linhas a gente tem, da coluna dados, onde as pessoas são casadas. Enquanto a gente executar isso daqui, ele vai retornar para a gente 462. Então significa que 462 pessoas são casadas nessa base de dados, tá? Então o count é bem simples, tá?
count, a gente utiliza ele realmente para contar aqui a quantidade de dados que a gente tem, com alguma condicional ou não. E para fazer ele é só a gente utilizar o select, a gente usa essa função count aqui, abre o parênteses, coloca a variável dentro que a gente quer contar. A gente usa, aí aqui a estrutura é padrão, from, a tabela que a gente quer usar, e a condicional que a gente também quer utilizar aqui, caso a gente queira utilizar alguma, tá? Vamos para a próxima função aqui, vamos utilizar o soma, tá? Só deixa eu ver aqui todos os dados que a gente tem, from dados. Vamos supor aqui, a gente tem essa variável applicant income aqui, tá? Vamos supor que eu quero saber a soma dessa coluna, tá? Eu quero saber a soma de todos os valores que a gente tem nessa coluna. Aqui a gente não consegue ver e a gente não vai ficar fazendo um por um, né? Então, Rafael, como que eu faço para fazer essa soma? Do mesmo jeito que aqui a gente utilizou o count, a gente pode utilizar a soma, tá? Então a gente vai fazer aqui o select. Como que a gente coloca o soma? A gente coloca o sum. Lembrando que aqui todas as funções da SQL elas são em inglês, tá? Então a gente tem que colocar obrigatoriamente em inglês. Se a gente colocar aqui soma não vai funcionar. Então a gente precisa colocar o sum. A gente abre parênteses normal, que nem a gente fez ali em cima. Você vê que ele já fica aqui em cinza, aqui no MySQL. E aqui a gente coloca a variável que a gente quer fazer a soma, applicant income. A gente aqui vai colocar um from dados. Quando a gente executar isso daqui, você vê que ele vai trazer aqui a soma pra gente. Então ele pega aquela coluna, ele pega todos os dados que a gente tem ali e traz a soma pra gente. Então select, sum, abre e fecha parênteses, coloca a variável que a gente quer fazer, a coluna que a gente quer fazer a soma e coloca aqui a tabela que a gente quer fazer. Então, aplicando essa função, ele traz a soma de todos os dados pra gente. Lembrando que aqui a gente também pode utilizar o where, tá? Vamos fazer a separação aqui, ó. Where, render, é igual a meia. Quando a gente executar isso daqui, então a gente quer a soma do applicant income from dados quando o sexo for masculino. Então você vê que aqui ele já traz um resultado diferente. Então ele aplica a soma para quando essa condição for verdadeira. Então ele vai trazer a soma de todas as pessoas dessa variável ou dessa coluna applicant income, de todas as pessoas que forem do sexo masculino. Vamos colocar aqui o sexo só para a gente dar uma olhada. Você vê que aqui o número é diferente. Então a gente consegue utilizar o sum aqui junto com as condicionais. A mesma coisa para o count, tá? Então, contagem, aqui o count para a gente contar os dados. Sum, a gente consegue somar todos os dados que a gente tem ali daquela coluna, tá? E vamos lá para a próxima função de agregação que a gente quer ver hoje, que é a média, tá? É a mesma coisa aqui, a gente pode utilizar para qualquer uma dessas colunas aqui que são numéricas. Vamos supor que eu quero pegar a média de valores aqui do long amount, tá? Vamos aqui, select. Como que a gente faz? É a mesma coisa, tá? A mesma estrutura. A gente vai colocar a função aqui, abrir parênteses. Só que a média é o average. Quando a gente coloca aqui o AVG de average, ele fica azulzinho ali. Não me pergunte por que os outros ficam cinza e esse fica azul, eu não sei, tá? Mas ele fica aqui azul. E a gente só colocar, como a gente fez nos outros, a gente coloca a variável aqui que a gente quer fazer o cálculo. E aqui a gente vai colocar a mesma coisa, from dados, vamos executar aqui. Você vê pra gente que ele traz aqui 140. Então ele vai pegar todos aqueles dados que a gente tem naquela coluna, vai somar e dividir pela quantidade de dados que a gente tem para ele trazer a média aqui pra gente, tá? Então a gente tem a contagem, o sum, o average, sempre a estrutura select, função, abre parênteses, coloca a coluna dentro e o resto da função é idêntica à que a gente vem fazendo desde o começo do curso, tá? Que a gente coloca para selecionar a tabela e caso a gente queira colocar alguma condicional, a gente coloca ali, tá? Vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos colocar uma condicional aqui. Select average long amount from dados, where, vamos colocar aqui o sexo é feminino. Aqui só para mostrar que a gente consegue utilizar as condicionais também junto com o average, tá? Aqui a gente vê que ele retorna 129. Então, quando a gente executou no total, a gente tem 140. O feminino aqui a gente tem 129. E quando a gente vê aqui, vamos ver, a gente tem 142. Então a gente vê aqui que para homens a variável low amount a gente tem um valor maior na média do que para mulheres, tá? Então essas aqui são as três funções que a gente queria ver de agregação, tá? O count, o sum e o average. Não são difíceis, como eu falei. Se vocês pegar a estrutura é facinho de a gente entender aqui. Mas depois, quando a gente for avançando no curso, a gente vai ver que a gente consegue utilizar essas agregações com coisas mais legais. Então a gente consegue separar por tópicos, etc. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa pelo menos entender o básico. E esse daqui é o básico.
Nas próximas aulas eu vou falar sobre mais algumas sessões de agregações e a gente vai avançando aqui sobre o curso, tá? Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou se você quiser me mandar mensagem no LinkedIn, meu LinkedIn tá aqui na descrição. Se dá um joinha, se inscreve no canal que eu vou continuar postando vídeos aqui sobre SQL, sobre Python, sobre toda aqui a parte sobre o mundo de análise de dados, data science, etc. E muito obrigado por assistir e é isso, um abraço.